Começando mais um estudo semanal aqui, também diário de trade do índice, dólar, ativos internacionais, Nasdaq, S&P, etc. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, semana do dia 13 de maio. Peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Falando aqui do dólar, então eu fiz a revisão quinta-feira, e aí não comentei de sexta, nem ontem, nem hoje. Então, sexta, segunda e hoje terça. Aqui no geral, em relação ao dólar, não vou falar na verdade já direto aqui para sexta-feira, só passando rapidinho. Aqui, dia 9 de maio, que foi nessa região. Sexta foi bem chato. Não vi nada, muito travado. Conseguiu renovar fundo, porém uma renovação também bem complexa, movimento aqui forte, caindo meio que em forma de canal, e aí não consigo ver boas operações nesse meio aqui pelo gráfico de candles. Chegou num ponto importante e depois ficou travado, não tinha muito o que fazer. E aí ontem a gente já teve aqui um movimento com gap importante, é um caso de gap dinâmico, só que em relação ao dólar não é operável. E aí o movimento aqui subiu, só que essa subida aqui acabou respeitando o ponto de retração dessa queda. Por enquanto, em relação ao gráfico de candles, também não vejo aqui confluências, né, para caçar alguma operação. O movimento acabou voltando forte, travou em todas as médias aqui. Até comentei ao vivo que se talvez, né, tivesse um bom posicionamento das médias, talvez poderia ser um gatilho aqui de compra, com o risco, né, de estar operando na média 200, mas nós não tínhamos um bom alinhamento ainda das médias, principalmente a 50 e 80 ainda. Então o movimento acabou indo, testou o topo, só que custou romper, e aí quando rompeu, doji, candle de rejeição, longe das médias, horrível, rompimento falso, e aí voltou forte e travou justamente na região da 200 de novo. Hoje já teve um movimento aqui importante, aí a gente já começa a confirmar uma figura macro aqui, que eu tinha até comentado no início do pregão, que dava para ver pelo 60, pelo 15, que era esse ombro, cabeça, ombro. Tava finalizando esse segundo ombro aqui, então, do dólar. E aí, em relação à abertura aqui, o movimento, a gente vê que o gap deixa puxar. O gap foi simples, acabou já fazendo pullback na média e já voltou a cair. Infelizmente, pelo fato da 9, VWAP, PLS ativo, fica complicado o gráfico de candles pensar diretamente aqui em vendas, mas se a gente for olhar em relação ao Renko aqui puxando para trás, cadê? Troca de cor? Aqui. A gente até teria as 9h14, que seria justamente na região do terceiro candle dos 5 minutos do dia. O movimento caiu bem forte, longe das médias, isso aí começa um grande problema, então caiu, renovando o fundo de uma forma bem estranha, e longe das médias, e LS ativando cada vez mais. E aí chegou nessa região aqui. Nessa região aqui era a nossa linha do pescoço, que é lá de trás, então o ponto aqui já é importante. Linha do pescoço para confirmar essa figura. O movimento estava esticado. Eu não pensei aqui em compra de forma imediata. Poderia ser um grande risco. Pensar aqui já direto. E aí aconteceu, chegou a trocar de cor. Até pensei, agora poderia ser talvez aqui uma operação, porque a gente tem um movimento esticado. Romper essa barra 7 aqui com dificuldade. Pode ser rompimento falso. Tá chegando a abertura do avista que pode ajudar. Tá com LS. Tem um risco realmente da média de novo, mas troca de cor. E aí, bobeei, tava conversando, resolvendo um negócio aqui. Nem lembro o que eu tava conversando. Era para ter entrado nesse daqui. Não entrei. Mas teria estopado também, se for ver em relação a pontos, só subiu aí 4 pontos mais ou menos e voltou. E acabou renovando o fundo de novo. Aí renovou o fundo de novo, então acabou confirmando o rompimento da linha do pescoço do oco. Novamente esticado, começando a confirmar mais ainda a questão da divergência de IFR nessa região de fundo também. E aí começou a dar um cenário aqui interessante, nós começamos a ver um fundo mais alto, um fundo aqui, ou seja, os últimos candles estavam ficando com as mínimas mais altas, com dificuldade então de fazer mínimas mais baixas, começando a indicar uma trava aqui. Fiz a compra então pelo Renko, realmente bem arriscado. O movimento acabou aqui, então, fazendo o pullback da 9,
Voltou a cair, nesse momento não tinha estopado a compra do Henk ainda, e aí deu esse pullback. Ah, é um pullback aqui de médias para eu vender. Como que eu vou vender? Com movimento esticado desse jeito. Como? E se eu for colocar stop, se eu entrar no 18 e colocar stop no 17, eu teria que colocar um pouco acima por causa da média de 20. Aí o stop ia ficar um pouco complicado aqui. Stop ia ficar um risco-retorno inviável da operação. O movimento acabou estopando e aí renovou fundo de novo. Só que a renovação não foi tanto. Aí voltou. Não fiz mais nada, então foi um stop aqui de 6 pontinhos. O movimento acabou fazendo um pullback de novo. Fez aqui um cenário complicado de pensar em vendas. Já estava estranho. E aí travou feio nessa região. E acabou que depois o dólar acabou indo mais um pouco. Então chegou em região de Keltner, travou feio aqui de novo. Ficou bem travado aqui também. Tava até vendo depois, quando chegou nessa região de Keltner, se iria dar gatilhos aqui em cima. Só que infelizmente depois do almoço, não dá. O dólar, assim, não dá. Volume fraco demais, não dá. E aí o movimento acabou travando com gap entre candles, volume bem fraco aqui até depois no final do dia. Então, se for olhar em questão de range, nós tivemos um range até considerável, 80 pontos, porque ontem foi um lixo, 45 pontos. Então, hoje foi até quase o dobro. É interessante, mas que eu infelizmente não vi oportunidades gráfico de candles. E aí, aqui só ressaltando também, formou como se fosse uma deriva nessa região. O macro, então, confirmou a bendita figura do oco, o oco aqui, e como se não bastasse isso, tínhamos um gap aberto nessa região, o bendito caiu para querer preencher esse gap, faltou bem pouquinho para preencher, questão de poucos pontos, para mim isso aqui é quase que preenchido já praticamente. Chegou nesse ponto aqui que nós temos de extremidade. Então aí em relação ao macro, temos aqui coisas importantes que já ficam para amanhã, quarta-feira. Aí eu tenho que ir lá para o semanal. Aqui em relação ao semanal, tem que tomar cuidado, porque 3, 4, 5, sexta semana já quase querendo fechar negativo. Óbvio, faltam mais 3 pregões na semana, mas aqui tem que tomar cuidado, porque 6 pregões consecutivos de queda, aqui nós tivemos 7. Então, talvez o novo normal do dólar ultimamente seja de cair, né? Só que essa queda aqui já é bem diferente dessa aqui. Então, quedas diferentes em tamanho. Outra coisa interessante para lembrar é que a gente tem alargamento. Então, se renovar fundo aí nesses próximos dias, que nós estamos numa região de fundo importante, tem aqui um possível suporte nessa região. E aí, diminuindo o tempo gráfico, a gente vê então, olha a região. O dólar chegou hoje de novo, ó, beliscou fundo aqui, que não conseguiu romper daqui de trás, e que é esse fundo aqui de novembro do ano passado. Então, é um fundo importante. E aí, vindo para o gráfico oficial, só para ajustar aqui, fundo está aqui embaixo mesmo, caixote preto importante. Voltamos para cá, em relação ao VWAP mensal, VWAP do mês anterior, tranquilo, chegou a testar aqui meados do dia 7/5. Em relação a 60 minutos aqui, então, o oco, né? Se for considerar o oco, tem projeção lá para baixo. E aí começa a complicação. Então, para amanhã, a gente vai ter que tomar cuidado com essa região desse fundo aqui, porque aqui tem sim liquidez, mas eu acho que o mercado vai precisar travar um pouco para pegar um pouco de combustão e depois cair para romper essa região, se for para realmente romper essa região. Fora isso, qual que é o outro ponto de trava? Só lá em cima. Só aqui em cima seria um ponto importante de trava, que é a linha do pescoço. Eu não gosto, já disse em outros vídeos, mas eu não gosto de ficar criando assim possibilidades de andamento do movimento, porque eu não sei nem como que vai abrir o gap. Então, prefiro esperar o gap, ver onde que realmente vai abrir, para pensar como que as médias vão estar, o que pode dar de operação, probabilidades do macro, preço bola, onde que tá, essas coisas eu prefiro realmente esperar ali o gap para ir conduzindo conforme o movimento vai andando. E aí, em relação aqui ao dólar, então teve essa opção que eu fiz hoje, nessa região aqui, essa compra pelo Renko, acabou estopando. E aí, falando do índice, sexta-feira primeiro, deixa eu trocar aqui de layout para ficar mais fácil, dia 9, movimento do índice sexta, horrível, horrível. Primeiro porque na quinta-feira foi uma paulada para cima, atravessou até o terceiro canal de Keltner. Aí depois de dias de super tendência, a gente pode esperar um movimento muito travado, que foi o cenário de sexta. Sexta praticamente estava acompanhando pelo celular, não fiz nada, fiquei só observando e foi um caos aqui início do dia.
Movimento tentava renovar a máxima, não conseguia, e aí voltou, e aí olha que causa isso aqui. Trap Zone feia, região da 200. Péssimo. Se for ver de questão de range, pegando range aqui, 1.100 pontos. Acho até muito, porque tem cara de 700 mais ou menos. Enfim, então sexta, um lixo. E aí ontem, segunda, a gente teve um gap aqui que eu posso considerar gap dinâmico? Posso. Só que esse gap dinâmico ele não deu gatilho para compras, né? Acabou sendo um movimento de queda. Só que aí interessante que eu nem tinha reparado, pensado nisso, mas o gap ele já foi um gap de renovação de máxima histórica em relação ao índice futuro. O Ibov não, porque o Ibov só abre às 10, então só iria abrir aqui, a partir daqui para frente. Mas o futuro já tinha renovado máxima histórica, então já ia abrir com um gap de bastante divergência em relação ao Ibov futuro, 2.000 pontos de gap. Primeiro candle do dia, quase 850 pontos. Aí o movimento aqui faz como se fosse, esse tap da VWAP, eu até vejo força de venda, mas eu não consigo ver depois pro back de VWAP. E aí nos candle 7 e 8 acaba quebrando a força da VWAP. Porém, nessa região, aqui ontem, na hora que eu cheguei no pregão, eu vi gatilho aqui de venda. Gatilho de venda nesses blocos aqui, ó, 9,15 mais ou menos, que seria nessa área aqui, ó, desse candle 3 mais ou menos. Teria andado alguns pontinhos, mas depois teria voltado. Então foram as primeiras vendas que eu vi, porque entrar eu não entrei. Esse gap me assustou. O movimento acabou renovando fundo e aí travou depois. Aí voltando aqui pro gráfico, teve aqui um movimento meio travado e aí renovou o fundo. Nessa queda de renovação de fundo, foi complicado porque eu também vi outras possíveis oportunidades que eu fiquei só olhando. Não imaginei que o movimento fosse voltar tudo para preencher até gap, porque o mercado lá fora estava positivo. Poxa, que coisa mais sem noção daqui. Teria sido gatilho pela nova versão do backtest esse aqui. O movimento depois travou e aí já ficou um pouco mais feio. Mas essa queda aqui teria dado então gatilhos pelo Renko, né? Porque gráfico de candles, poxa, eu tô numa região de médias aqui, um bloqueio estranho. Tanto é que demorou um pouco a cair depois aqui. E aí caiu em forma de canal. Chegou no ajuste, travou no ajuste. E o preço depois ficou travado com a média de 200 passando nesse meio. Ó a bagunça nessa média de 200. O que a gente consegue perceber então em relação à força 200? A 200 é para ser uma média que ela deveria inclusive ficar longe do preço. Se ela está ficando muito próximo do preço é porque nós não temos tendência em tempo gráfico maior. Então isso aqui é uma tendência bonita. Agora aqui para baixo começou a ficar meio estranho. Agora o que a gente teve aí na sexta e ontem, péssimo. E hoje nós começamos também com a abertura bem feia. E aí o movimento aqui da abertura hoje, Deus me livre. Essa região aqui, não vejo nada. Aqui tem um movimento, cria-se um long leg doji, né, no meio do movimento, o candle 7, que foi até de notícia, não trouxe tanto movimento assim. Até tenta renovar a máxima, só que ainda é muito recente para falar que isso aqui é algum rompimento de alguma coisa. E o jeito como a gente tem movimento no geral tá estranho. Parece ser uma grande lateralidade, ao mesmo tempo eu vejo uma lateralidade mais micro. Tá tudo muito estranho. Média 200 aqui, muito próximo. Eu prefiro que se afaste primeiro, para ter uma noção do que pode acontecer. O movimento acabou subindo, aí começou a subir forte. Subir forte de uma forma que eu não estava esperando. E aí chegou nesse ponto aqui. Esse ponto nessa região já começou a indicar a possibilidade de fazer operações aqui de venda. Aí aqui em relação à hora, né, era 10h25, puxando aqui em relação a hoje, 10h25. Então a gente teve, na verdade, a primeira operação que deu, se for olhar pela hora, foi pela troca de corpo, volta de 10h38, que foi aqui mais ou menos esse candle 20. No meio desse candle 20 aqui, estava fazendo operação de venda pela troca de cor do Renko. Fiz a primeira operação do dia, Renko, tranquilo, que é menos contratos do que gráfico de candles. Aí, o que aconteceu? Stop. Deixa eu trocar aqui para o 12R. Então, fiz aqui a venda e aí me estopou. Movimento renovou máxima, já começou a indicar uma renovação de máxima estranha, porque renovava a máxima, porém fechamento ia para baixo. E aí nós tivemos aqui um candle grande de novo, indicando possibilidade de exaustão. Fiz venda aqui
pela troca de cor de novo e aumentei a mão na venda poucos pontos depois com esse pullback dos 115. O movimento começou a cair um pouco a meu favor, não foi tanto, protegi no ponto de entrada, voltou e me tirou. Me tirou da proteção do médio que eu tava, né, que eu fiz médio pra frente, aumentando a mão. O movimento acabou renovando o máximo e que daqui pra frente já comecei a achar estranho demais, porque começou a subir sem LS ativo. Então, não batia aqui as análises, sem falar que o futuro, nesse ponto, estava faltando aí uns 400 pontos para a máxima do futuro. O Ibov já tinha renovado. Então, começou todo um cenário aqui que eu falava assim, gente, tá estranho, o Ibov já foi, o futuro não. Geralmente é o contrário, né? O futuro vai na frente, o Ibov chega depois. E aí, quando nós temos esse cenário aqui, é realmente estranho, mas acabou indo. Então, deixei o movimento andar. E aí, quando chegou nesse ponto aqui, que era uma próxima área, né, de possível resistência, nós já tivemos, então, o futuro já rompendo máxima histórica. E o Ibov já tinha passado da máxima histórica já nessa região aqui embaixo. Tivemos aqui, próximo de segundo canal de Keltner, LS voltou a ativar. Tivemos a divergência aqui de FR, até em tempo gráfico maior, se eu for colocar, por exemplo, 15 minutos. A gente começa a identificar a divergência, porque nós tivemos renovação aqui, cadê? Uma renovação de topo nessas regiões, porém o IFR não batia com essa renovação. Então, movimentos estranhos. E aí nós tínhamos aqui essa barra 42, que teve uma das maiores barras de volume do dia, indicando aqui possível exaustão do preço. Não só por isso, estava vendo aqui o Ibov, indo lá para o semanal que fica mais fácil, eu tenho uma marcação que é essa LT azul aqui, ó, essa aqui de cima. Fica mais fácil no mensal. Respeitou esse topo e nós estamos na região desse topo. E na hora que estava dando essa operação, estava exatamente testando essa região desse topo. Tinha isso. Tinha mais coisa aqui também. Nós tínhamos aqui, deixa eu lembrar o que mais. Ai, agora eu não tô lembrando. 1,5 de alta, SLT que coincide do Ibov também, mas aqui nós tínhamos aqui, pera, LT desse topo, LT do topo do primeiro candle de ontem, e aí tinha aqui também batendo. Então poderia pensar por reversão agressiva. Reversão agressiva nós temos que ter bastante confluência, né? E aí a última coisa que a gente vê é a questão do gatilho e risco retorno para 9. Tínhamos o gatilho, aqui o gatilho. Bom, 2 minutos PFR. Tem risco retorno para 9? Tem. Precisa se preocupar muito com a 9? Não, porque ela está subindo praticamente sem ser testada mais de uma hora. Geralmente nessas altas aqui tende a buscar a média de 20. Então fiz a operação. O movimento foi caindo, deixei aqui rolando para poder almoçar. Fiz a parcial na média de 20. E aqui, lembrando, pelo gráfico de candles, que foi nesse caso aqui, essa reversão que eu fiz, eu aumento a mão nos contratos. Então, na hora que eu aumentei, por mais que eu tenha estopado aqui, por exemplo, 300 pontos nessa região na primeira operação do Renko, a segunda praticamente eu saí no zero, quando eu fiz essa operação aqui de candles, por eu aumentar a quantidade de contratos, não estava me dando 300 pontos de ponto de cobertura negativo para recuperar. Era questão de poucos pontos, porque eu aumentei a quantidade de contratos aqui no gráfico de candles, na estratégia. E aí foi bem tranquilo, chegou a recuperar bem fácil. O movimento chegou na média 200, média 20, fiz a parcial. E aí depois eu fui protegendo pela média 20 e, infelizmente, depois, na hora que eu fui ver, tava até esperando que fosse dar continuidade ao movimento para buscar a média 50, não foi. Aí acabou pegando minha proteção. O movimento começou a subir de uma forma parecendo um canal, né? Um canal que poderia dar sequência a tipo uma bandeira, mas não foi. Nem chegou na 50 para dar essa impulsão para cima e acabou dando impulsão. Respeitou a zona de pavio, fez pullback. Pullback complicado para entrar nessa compra aqui no 84. Eu prefiro esperar rompimento de máxima para depois confirmar a nova força das médias. Então acabou rompendo a máxima, né? E aí faz um pullback. Poxa, pullback complicado, longe das médias. Pullback aqui agora na 20, que praticamente foi agressivo. Então nem vejo aqui possibilidade mais de gatilho e finalizou nessa região. E aí interessante falar em relação ao macro do índice. Bacana falar primeiro em relação ao Ibov. Só lembrando, então, a gente tem aqui uma LT. Essa LT azul aqui primeiro, que é um ponto de resistência importantíssima.
Temos aqui uma sequência de semanas positivas, como o dólar, né, que vem caindo, então semanas positivas que não é normal do índice fazer isso tudo. Temos a questão aqui de ter rompido essa região sem fazer respiro, isso pode indicar rompimento falso, como fez, por exemplo, aqui atrás, ó, rompeu sem fazer um respiro e voltou forte. Aqui, infelizmente, deixa eu ver aqui atrás, nós tivemos também em relação ao topo histórico, um rompimento que saiu desse fundo, rompeu, mas sem fazer respiro, e aí depois acabou voltando forte. Então, não duvido nada que venha fazer isso. Só que inicialmente o movimento está realmente meio estressado, forte, porque está atingindo um patamar importante, máxima histórica, poxa, todos os noticiários, tudo que tem no jornal e tudo mais está falando disso. Só que aqui nós estamos pensando como se fosse assim, pensando como varejo. É a hora que muita gente acaba pensando em compra, né? Comprar topo. Nós temos muitas ações que estão sobrecompradas, inclusive. O Vlad estava até falando do estudo semanal disso. Muitas ações que estão esticadas. Algumas também que estão dando oportunidades, mas as principais estão esticadas. Vou falar do setor financeiro, que é o principal. Então, o movimento está esticado, está sobrecomprado, e aí fica um alerta. Queria eu ter a coragem de fazer um bom swing trade aqui, porque seria uma ótima oportunidade. Tô até pensando aqui na possibilidade de entrar na corretora, na FX, porque lá a taxa é muito mais barata. Eu posso fazer... Eu acho, né, que na verdade eu posso carregar a operação por mais de um dia lá, sem problemas. Vou até confirmar isso. Mas seria bem interessante aqui, porque olha o ponto aqui que aconteceu. Queda forte. Aqui, queda forte. Aqui, queda. Aqui, queda forte. Todas as vezes. Então, esse indicador olhando para o tempo gráfico maior não falha. Vai cair. Esse movimento vai cair. A não ser, assim, eu não consigo imaginar algo macroeconômico tão positivo para explodir essa bolsa para cima sem voltar para trás, porque agora explodir para baixo é normal, né? Uma pandemia, por exemplo, uma coisa do tipo, uma guerra, algo do tipo, mas para cima, sem olhar para trás, imaginar isso aqui virado para cima, não consigo imaginar. Isso aqui subiu, quer dizer, isso aqui caiu praticamente quase 50% do topo. Deixa eu ver aqui, 50, quase 50. Não consigo imaginar que em questão de 15 dias, 20 dias, a gente tenha um movimento do tipo para cima, 50% de valorização? Duvido. 50%? Nossa. Se fosse jogar para cima, não faço nem ideia onde que ia chegar esse negócio aqui. Vou só pegar aqui em relação à pernada, pegar isso aqui do movimento e traçar daqui de onde começou, né, pra cima. Duvido. Eu vou falar igual o Alisson Correia, se isso aconteceu, eu tiro meu braço esquerdo. Tiro meu braço esquerdo. Mas pra alta, duvido que uma coisa dessa aconteça, subir sem olhar, porque nessa época aqui não respeitou o indicador. Então, pra cima, duvido. Mas enfim, movimento aqui então um ponto importante. Aí a CLT que eu tinha marcado aqui, eu preciso só ajustar ela um pouco, mas por tempo gráfico menor, 60 minutos, por exemplo. E aí eu consigo ajustar aqui, por exemplo, a gente tem a tentativa de rompimento dela, mas pode ser ainda rompimento falso. Olhando pela questão de IFR, está sobrecomprada. Não consigo pensar em boas compras amanhã, tá? Pelo cenário como está, boas compras eu não consigo, sem falar que está próximo de Keltner. Ficou próximo de Keltner aqui, o movimento travou e depois caiu. Ficou próximo aqui, caiu. Aqui, caiu. Aqui, subiu. Então, mais um indicador indicando aí ponto de trava muito importante. Falando aqui da questão de VWAP, né? VWAP do mês passado está longe, está lá embaixo. E não só do mês passado, mas do mês atual. Nós temos aí uma distância de quase 2,5. 2,5 é muita coisa. E aqui falando do futuro, que às vezes tem uma certa divergência, né? Já que o Ibov rompeu primeiro a máxima, o futuro foi depois. E aí falando em relação a máximas, né? Eu não tenho mais aqui para cima alguma história, né, para contar. Mas só atualizando aqui, vou só compartilhar essa imagem aqui para cima. Então,
rompeu e eu não tenho para cima alguma coisa para anotar, não tenho. O que eu posso fazer então é apenas espelhamento, projeção, alguma coisa do tipo, a ponto que se vier continuar alto, nós temos aqui uma possível trava 100% desse movimento. Mas poxa, aí começa algumas coisas importantes para comentar. Aqui, se for marcar topo, nós temos aqui uma área para coincidir com a região, que não bate bem, né, com o do Ibov, mas se eu for pegar em relação do futuro, deixa eu trocar de cor aqui e jogar qual que é o ponto que vai ser. O futuro, ele tá nessa região aqui em cima, então uma distância de uns 900 pontos mais ou menos. Já é a área importante. Como se fosse um alargamento isso aqui. Não imaginava que iria formar isso, mas está realmente formando esse alargamento. Então temos aqui essa área do fundo e essa área do topo, que eu tinha até mostrado alguns dias para trás, essa possibilidade, essa figura. Realmente acabou acontecendo. Em relação à teoria de Down, o último fundo relevante que nós tínhamos aqui era esse antes. Agora nós temos esse fundo importante, mas o mais importante de todos é esse aqui embaixo. Mas esse aqui é também relevante. A barra de hoje é um bull 180. Poxa, mas um bull 180 numa região que está esticada. Aí complica. Tá sobrecomprado. Tá difícil. Tá próximo de... O futuro já chegou nos 140 mil. O Ibov tá chegando. Tá complicado pensar em compras. Tem LT aqui. Eu pensaria mais em movimento de correção. E aí só nesse gráfico oficial aqui eu vou ajustar essas marcações que eu tenho. Então, só ajustar aqui. Eu vou tirar esse canal. Esse canal aqui era dos 60 minutos que eu tinha. Acabou sendo uma bandeira, né? Acabou sendo uma bandeira e continuou o movimento de alta. E aí essa LT aqui vai ser apenas para eu lembrar que amanhã nós estamos numa área para possível trava do preço. E sem falar também, aí ó, 60 minutos. Hoje a alta, Fair Value Gap. Ontem a queda teve uma também. Então hoje a alta, Fair Value Gap. Esse movimento não está saudável. Não só esse, mas aqui embaixo nós tivemos mas tem só um pouquinho ainda para ser preenchido, que é esse aqui. Mas temos o gap aqui embaixo, então Fair Value Gap bem relevante aqui embaixo para ser preenchido ainda. Então por isso que eu vejo mais movimento de correção. E aí quando eu vou aqui para falar de ativos, né, de Petro, etc., graças a Deus o movimento da Petro saiu dessa região, estava uma deriva bem chata. Tá fazendo um movimento de alta, deriva tende a ser de reversão, então o movimento está correspondendo às expectativas desse padrão. Estava esticado demais, precisava realmente corrigir e tem aqui gaps abertos. Lembrando que os últimos gaps foram todos preenchidos. Nós tivemos, por exemplo, o gap aqui, acabou sendo preenchido, exatamente cravado. Nós tivemos aqui, deixa eu lembrar, um gap relevante. Esse daqui acabou sendo preenchido completamente. E agora nós temos esse gap aqui. Temos aqui atrás também, ó, gap aqui. Então, gaps acabam, pelo jeito na Petro, sendo uma hora ou outra fechado, né? Então, nós temos o gap grande lá em cima. Se for ver em questão de variação, é uma distância aí de uns 11,5 mais ou menos de distância. E aí, falando a respeito da Vale, a Vale aqui tá bem travada, tá chata, segue chata essa região. E a FNC segue interessante porque esse bendito acabou rompendo esse alargamento aqui. Não esperava que fosse fazer isso, mas eu posso ajustar, né? Porque eu considerei o alargamento meio desconsiderando essas sombras. Agora, se eu considerar exatamente a sombra desse candle aqui e ajustar para cima, a gente vê que ainda assim houve um rompimento. Fechou realmente fora, muito esticado, está extremamente esticado. Se eu for pegar a projeção desse movimento para cima, jogar daqui para cima, ainda nem possibilidade de alvo chegou. Mas está esticado. Eu não vejo outra LT para considerar aqui. Talvez... Não, essa aqui também não vale... Pode ser. Porque temos aqui um canal aqui embaixo. Então, aqui deixa eu considerar uma coisa importante. Em relação ao fundo aqui. Aí eu pego e jogo para cima. Aí nós vamos ter aqui possibilidade de ser LT desse grande canal que nós temos do IFNC. Então, pontos interessantes para tentar respeitar, sem falar que está extremamente esticado. Nós estamos aqui passando da linha do IFR. O dia que passou, aconteceu uma grande correção.
todas as vezes aqui atrás chegou num movimento de correção importante. E o legal é que esse movimento aqui atrás, que já estava meio esticado, não chegou a passar da linha do IFR. Passou foi agora. Então é agora que está fazendo um movimento realmente esticado. Não tinha feito isso antes. Então, atenção. E tem favela gap aqui demais. Tem favela gap aqui. Em tempo gráfico menor, consigo verificar mais ainda. Teve aqui dessa semana anterior para essa agora. Então, tô precisando de uma correção. E os DIs? Os DIs. Cheguei a fazer estudo. Os DIs não saíram dessa região de suporte aqui. Então, ainda é uma trava aborrecida nessa região. Área de 200. Tá saindo da sobrevenda, mas está estranho. Está com divergência. Renova fundo, mas aqui não está renovando fundo. Está estranho. Começou a apontar para cima, sinal de que isso aqui pode ser uma divergência já confirmada para subir. E se subir, pode puxar dólar para cima, que aí coincide com o suporte do dólar e pode puxar índice para baixo. Por enquanto, os DIs não estão fazendo isso. E aí, por isso que está difícil de se operar índice com essa grande tendência ultimamente. Tendências assim que não faz correção é complicado. Falando do mercado lá fora interessante, até comentar, a gente teve aqui em relação ao ouro, ontem, na verdade, tivemos aqui um pullback, só que ele não andou. Ultimamente os ativos lá fora estão travando bastante, tá? E depois o movimento aqui fez um canal, ainda está nesse canal até o momento. Já o Nasdaq, ele chegou a dar um belo gatilho hoje. Na hora que eu vi, estava no segundo candle depois dele e acabei perdendo a oportunidade. Eu estava aqui nesse 129 vendo que o 127 já tinha formado e ele era o melhor gatilho. Já tinha aqui rompido essa máxima e tava fazendo um pullback clássico de livro. E aí o movimento simplesmente subiu. Ah, deu outro gatilho? Infelizmente candle feio. E aí o movimento começou a subir em forma de deriva, canal, e travou depois. Então foi o melhor gatilho. O Dow Jones deu? Não. Dow Jones todo travado. O S&P já ficou feio. O S&P comparando com o Nasdaq foi melhor. E sem falar que o S&P não tinha renovado ainda esse topo. O Nasdaq já, então o Nasdaq foi melhor. DAX, travadão, horrível, travado demais. O de Londres, travado no geral. O mercado lá fora ultimamente está bem complicado mesmo. O Nikkei, ele deu pullback, mas pelo backtest ele não é operável. Infelizmente precisa ter melhores resultados. Tivemos aqui gatilho bom nessa região, 260, também 258 pode ser no mercado americano. Depois renovou mínima aqui, fez pullback, gatilho, acabou indo. Só que no geral, normal não é do Nikkei andar não, tá? Mas acabou indo nesse caso e depois aqui no dia de hoje chegou a travar. Tá criando uma tendência agora, mas precisa renovar fundo aqui para começar a criar pullback de médias. E esse índice aqui dos Estados Unidos, que eu estou terminando de backtestar ele, também não deu oportunidades aqui seguras no dia de hoje. Falando da questão de algumas coisas que eu achei no Twitter esses dias, achei bacana. Olha que loucura, o que foi o DAX, né? O que está, na verdade, alguns índices fazendo? Pancada que foi no índice da Alemanha e depois voltou muito forte. Olha a loucura disso, muito forte, muito louco. Também tivemos aqui a questão dos dirigentes ali do Fed, né? Falando, né, mais uma vez ressaltando que essa questão das tarifas, mas depois, só lembrando que houve uma atualização, que houve um acordo entre Estados Unidos e China. Mas essa questão desse comentário aqui é importante porque pode ser uma das explicações do motivo da gente estar vendo os juros lá nos Estados Unidos subindo tanto, mesmo com as bolsas também subindo. Porque geralmente a gente aprende, né, que bolsa vai para um lado, juros vai para outro, a regrinha geral, mas na prática tem que saber os motivos por trás, porque não pode não acontecer isso. E aí esse outro dirigente aqui do Fed estava comentando que as tarifas podem acabar aumentando a inflação e desemprego. E aí ele estava comentando que as políticas comerciais do governo Trump poderiam colocar o Banco Central dos Estados Unidos em uma posição difícil, gerando pressões inflacionárias, persistente e maior desemprego, que são dois temas que o Powell estava comentando no último discurso, semana passada, quarta-feira, que está impedindo de baixar os juros lá. E aí o juro segue na fase de manutenção, não tem expectativa de baixas, e esse cenário aqui a respeito das tarifas comerciais em relação ao governo Trump pode dificultar mais ainda. Talvez com esse acordo com a China possa facilitar a situação. Mas, enfim.
Uma coisa aqui em relação ao IFNC que eu falei, né? Um dos principais bancos que está puxando é o Itaú, que não para de subir, mas também está extremamente esticado. Outra coisa, voltando a falar do Fed, que talvez, fontes aqui, talvez o Fed ainda esse ano possa cortar 3 vezes os juros. E, inclusive, a probabilidade do terceiro corte cai para 75%, segundo curva. Então, assim, estão expectativas de 3 cortezinhos para esse ano. 3. Eu acho engraçado que ano passado estavam esperando, na verdade, na virada do ano, desse ano, na verdade, estavam esperando expectativa já assim de corte rápido, não sei o que, não sei o que. E nada disso aconteceu em relação a essa virada de ano. Muita coisa mudou, jogaram a expectativa de corte de juros lá dos Estados Unidos lá pra frente, nem sabe exatamente quanto que vai acontecer. E aí depois acabou que no dia 9 ali pro dia 10 o Trump estava comentando que estava para fazer acordo com a China. Depois a gente teve a questão da inflação aqui, né? Acabou saindo a inflação ali de abril. E aí a inflação, infelizmente, está acima da meta do ano, que a meta do ano pelo Banco Central é de 3%. Só que a inflação nossa está 5,5%. E nós estamos aí no mês de maio. Então, temos que tomar cuidado. E é uma das maiores inflações em 19 anos. E aí complica o cenário de juros aqui também, porque a gente teve aumento de juros semana passada na quarta-feira, de novo. Outra coisa aqui interessante para comentar, que os juros nos Estados Unidos, até comentei, não param de subir. Não param. E aí complica, porque se a política do Trump ali é um incentivo para tentar baixar a dívida pública dos Estados Unidos, complica porque juros altos pode acabar aumentando mais ainda a dívida, por causa justamente dos juros, né? Então, por que será que tem muito ativo subindo? Nós temos aí ativos de países emergentes, por exemplo, Brasil e outros, renovando máximas históricas. Vários ativos, índices estão renovando máximas históricas. Inclusive, semana passada, na quinta-feira, eu mostrei sobre isso. Alguns países que estão com suas máximas históricas, óbvio que a lista foi renovada, mas nós tínhamos aqui, deixa eu tentar localizar, Alemanha, Espanha, Suíça, Itália, Reino Unido, França, Suécia e outros, acrescentando agora o Brasil também atingiu máxima histórica. Temos o S&P não está na máxima histórica, ele está ainda, teve uma correção muito forte, mas está subindo nesses últimos dias, subindo muito. Temos aí commodities, por exemplo, o ouro, no geral, também está muito forte. Tem os juros americanos, tem o dólar que veio a recuperar esses últimos dias também. Então, assim, qual que é a explicação disso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Outra coisa bacana de comentar, que foi confirmada, então, a questão do acordo ali em relação à China e Estados Unidos. Outra coisa a respeito do Ibov. Isso aqui é um tipo como se fosse uma análise de um certo padrão. Se a gente for ver desde o pós-Covid, a gente teve aqui 4, né, tentativas, desde o pós-Covid tivemos 4 movimentos com rompimento de máxima histórica da Bolsa. Então, nesse negócio em vermelho aqui, nós tivemos rompimento da máxima histórica, depois máxima histórica, rompimento de novo, e aí depois aqui máxima histórica e máxima histórica. Esse primeiro não conta, então a partir daqui pra frente. Então, pós-Covid. E aí, desde o rompimento, quando rompe, o movimento caía muito forte depois. Isso pode ser um certo padrão que a gente esteja ainda persistindo em acontecer. Então, renovava a máxima, caía 12%. Renovou máxima, chegou a 26%. Renovou máxima, caiu 11%. Renovou máxima, caiu 13%. E agora está subindo, renovando máxima de novo, esticado. E aí complica a situação novamente. Então, se a gente tiver essa questão de drawdown, essa correção, a gente pode acabar tendo mais uma confirmação de correção para acontecer. Uma outra coisa interessante também que eu lembrei aqui, uma figura que dias atrás eu mostrei do Ibov, que o Vlad que tinha até postado, que é isso aqui, ó. Se a gente for pegar essa distância desse ponto para esse topo, a gente teve X dias, e que se a gente for pegar daqui para cá, está batendo a mesma quantidade. Então, vamos confirmar aqui, pegar topo para cá, dá 175 dias. Se eu for pegar daqui para cá, ó, tá na mesma região, 185,
Então, região próximo, né? Para possível inflexão dos topos aqui. Mais uma coisa que eu tava lembrando agora. Outra coisa aqui, só comentando, deixa eu ver o que mais. Basicamente, tem isso, né, que infelizmente o volume aqui da B3 vem complicando bastante, essa imagem não está atualizada de janeiro, mas com certeza vem piorando, porque o volume, então, de participação de pessoas físicas só vem caindo, só caindo, caindo, caindo. Faz sentido, porque durante ali a pandemia, a gente vê aqui, ó, 2019 e o impacto que deu 2020. Teve muitas pessoas na bolsa, estavam, assim, praticamente sem trabalho, ou então com tempo disponível, acabou pesquisando, encontrou B3 e muita gente entrou aqui na pós-pandemia. E aí o volume vem caindo bastante. Muito ruim isso aqui, complicado, traz várias consequências. E falando aqui a respeito da questão dessa imagem, só lembrando, o ciclo presidencial é normal de ser um ano de alta, então nós estamos aqui nessa linha vermelha, que bate aqui com esse movimento e que, inclusive, é uma área de uma possível correção. Então, possível correção para acontecer. Se não for que agora, tá para acontecer também depois. Então, pontos importantes. E que o mês de maio, assim, a gente está repetindo o que acontece nos últimos 10 anos. Estamos aqui, então, repetindo aqui. Essa linha começou caindo. Aí começou a subir. Hoje, mais uma barra forte. E aí, se eu for considerar essa questão de barra... Ontem e hoje, né? Que essa barra não está atualizada. Nós temos aí um movimento que está subindo, então, que tende a ser até o 11º pregão do mês. E aí depois tem uma queda muito forte. Se essa queda forte acontecer, vai coincidir com o movimento da posição gráfica também do índice, que é uma região de resistência. Então, coincide aqui alguns movimentos. Tá mostrando aqui o livro que eu estava lendo. Mas, enfim, era só isso então que eu tinha que comentar do diário e do estudo semanal.